Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite com o nosso momento de live, né? Que está acontecendo aí durante esse mês de maio. Hoje nós vamos receber aqui presente, né? Uma pessoa, uma profissional linda, maravilhosa, muito competente, né, no que ela faz e que vai nos ajudar muito, vai nos instruir muito também, dar algumas dicas e a gente vai bater um papo, vamos fazer aqui um bate-papo bem gostoso, bem bacana aqui na minha página hoje para vocês, tá bom? Então, se você conhece alguma mamãe aí, né, que tem dificuldade de desfraude com a criança, às vezes a criança já desfraudou, mas mesmo assim a mamãe precisa colocar a fralda para que a criança faça o cocô, porque ela ainda não consegue ter segurança para fazer. Então, este é o momento. Convida aí quem você quiser para estar participando, tá bom? É uma live aberta, a qual vai ficar disponível até o dia 31 de maio aqui na página do Instagram. Depois a gente vai subir elas para o YouTube, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aqui nessa noite de hoje, tá bom? É um prazer receber vocês. Hoje é a nossa penúltima live com a Dani. E na próxima terça-feira a gente vai ter aqui, né, a Beatriz, a tia Bia, para falar um pouquinho sobre como aplicar, né, o protocolo que ela mesma criou, o do olhar além do sintoma para a aprendizagem, como que isso funciona na aprendizagem. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar a Dani para que ela se apresente para nós e fiquem todos à vontade para fazer os seus comentários, para poder também fazer algumas perguntas, se vocês quiserem, tá bom? Vou convidar a Dani aqui agora para a gente já não perder tempo, né? Porque quando essas profissionais vêm aqui, a gente tem que aproveitar todos os momentos possíveis para estarmos juntas. Oi, Oi! Tudo bem, Dani? tudo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem, Tá bom. Eu mas tô tendo um também retorno meu de mim para mim mesma, para mim mesma. Às mas vezes, acho que se dá. você baixar o fone um pouquinho, baixar o volume, diminui. Deixa eu ver, fala. Deixa eu ver, fala. Não, sou eu Não, comigo sou mesma, eu comigo mesma. mas tudo bem. Mas tudo não bem. Conseguiu? Não. Pessoal, vocês conseguem ouvir a Dani? Às vezes, se você quiser tirar o fone, Dani, às vezes o retorno acaba, às vezes melhora. E eu coloco o meu. Não, tá tudo bem. Não, Tá tá tudo tudo bem. bem. Tá tudo bem. Vamos ver se eu consigo. Certo. Vamos Senão... ver se eu consigo. Deixa eu ver se tá retornando Deixa eu aqui. ver se tá Peraí. retornando aqui. Peraí. Oi? Oi? Não, Não, tá retornando mesmo. tá retornando mesmo. Você baixou o volume do celular já? Já baixei. Já baixei. Vamos ver. A Dani tá com eco. Vamos ver se isso aqui resolve. Oi. Não, fica tranquila, Melhorou? Kelly. Fica tranquila. Eu já baixei o volume do meu celular e vamos ver o que vai rolar. Vambora. Tá. Vambora. Eu coloquei o fone, pessoal. Vê se vocês ainda está dando eco. Ainda está dando eco? O meu também? Acho que o meu parou. Tá dando, O meu para mim parou. Meu som tá baixo. Vou aumentar então um pouquinho. Conseguem me ouvir melhor? Então tá bom. Então bora lá. Está ótimo. Então tá bom. Dani, se apresente pra gente, querida. É um prazer ter você aqui. Nós sabemos assim do quanto você é ocupada, né? Mas tirou esse tempinho para estar aqui. Então, muito obrigada pela sua presença e conte quem é a Dani. Então vamos lá. Obrigada primeiro por ter me convidado. É um assunto diferente para mim, né? Que não é uma coisa que eu abordo tanto, mas eu acho que é sempre um desafio e eu consegui também falar sobre a minha experiência clínica, né? Do que eu aconselho para as mães, do que eu falo com elas, eu achei muito legal. E vamos embora, né? E acho que as coisas vão aparecendo do jeito que elas têm que
e se aflorando mesmo. Bom, vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Daniela, eu sou homeopata HDT. Antes de mais nada, eu sou filha da Vilma, do Paulo, mãe do Vincenzo, esposa do Mário. Eu sou homeopata HDT, mas de formação eu antes sou dentista, que eu não clinico mais, né? Eu já não estou mais na área. Eu só trabalho com homeopatia mesmo. Mas não só homeopatia HDT, mas também trabalho com homeopatia clássica, mas uma tendência maior a trabalhar com homeopatia HDT. A homeopatia HDT trabalha com o que eles chamam de homeopatia detox. Tá? A gente não está usando mais esse nome, normalmente a gente está chamando ou de homeopatia integrativa ou equilíbrio homeopático, né? Trabalho de equilíbrio homeopático. Mas é isso, os cachorros estão enlouquecidos aqui na vizinhança, não é meu. Mas é isso. Eu agora só trabalho com HDT mesmo, né? Só trabalho com homeopatia. E também estou começando o meu trabalho na linha do olhar além do sintoma, com a Bia. Com a nossa Bia, né? Só isso? Fala só? Mas é só um pouquinho, né? Pra gente aproveitar o tempo mesmo. Mas é isso, acho que é isso para começar. E a gente vai falando das experiências. Ótimo, Dani. Então, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui, né? E eu gostaria hoje, né, meninas, todas vocês que estão e meninos também, porque eu vi que tem uns rapazes. Então, o nosso tema hoje é falar um pouquinho sobre o desfraude, né? Às vezes a gente encontra a criança que já desfraudou, mas, porém, naquela hora de fazer o cocô, a mamãe precisa colocar a fralda. Sim. Será por que, né, que essas coisas acontecem? O que tem por trás disso, né, Dani? Eu acho que a primeira coisa antes da gente falar sobre colocar a fralda, a gente tem que pensar o que é o cocô. Né? A gente tem que buscar primeiro por que o cocô tá ali, né? Eu tenho uma visão homeopática, acho que é melhor eu passar e a gente dividir isso. As fezes, elas são resultados de tudo que que o nosso corpo consumiu, absorveu e ele não quer mais, né? Ele não precisa daquilo. Então é a eliminação de dejetos, né? Do que o corpo não precisa mais. Quando a gente tem... eu trabalho muito com autista, né? Quando eu tenho autista, eu tenho crianças que... Não só autismo, mas muitas crianças, elas têm uma dificuldade muito grande de absorção, né? De absorção de nutriente. Então, normalmente, as crianças têm processos intestinais mais confusos, mais complicados, tá? Mas partindo do princípio que todo mundo come, né? E todo mundo faz cocô, a gente sabe que o cocô, no final das contas, é realmente aquilo que o corpo não precisa, não utilizou. São dejetos, né? Quando a gente está pensando em desfraudar, eu tenho um ponto de vista... E que o olhar além do sintoma mudou muito não, mas me ampliou a visão para isso, né? Antes eu achava que era só essa dificuldade de tirar a fralda, de fazer cocô na privada, de conseguir desfraldar para xixi e tudo mais, essa dificuldade, era só um desequilíbrio, só não, né? Mas que é bastante, mas era um desequilíbrio físico. Então a criança não tinha controle de esfíncter porque está contaminada, a criança ainda não estava madura, ainda cerebralmente ela não estava madura, tudo mais. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente desse processo. Não é só, né, essa coisa de desequilíbrio físico. Existem algumas coisas externas que influenciam diretamente esse cocô, para mim, né? Que mais? Antes da gente chegar no finalmente, né? Porque eu já não vou chegar nesse finalmente, no finalmente, assim, né?
Não, né? Vamos deixar o pessoal entrar também, para todo mundo ouvir também, né? Mas assim, eu acho que o mais importante da gente pensar antes de tirar a fralda é saber primeiro se a criança está pronta para isso, né? Você melhor que eu, acho que você consegue até dar mais dicas para todo mundo quando desfraldar, né, Kelly? A gente precisa pensar muito nisso. Que horas que eu desfraldo uma criança? Ah, é com 2 anos? É com 3 anos? E isso é uma pergunta que todo mundo chega para mim e faz, né? Ai, Dani, tá na hora de desfraldar. Eu tenho crianças que estão com 5, 6 anos que ainda não desfraldaram, mas elas não têm essa maturidade, né? Qual é o tempo de maturidade delas? Eu sempre falo que o tempo de maturidade é quando um dos primeiros sinais que eu conheço, né? Eu segui com o meu filho, né? E eu acho que é mais fácil da gente pensar, foi quando a fralda começou a acordar sem xixi. Né? Quando ele passava a noite sem xixi molhado, sem xixi. E aí eu comecei a sentir que ele estava começando na época de desfraldar. Ele desfraldou um pouquinho mais tarde, o Vietea, né? Ele está no espectro. Então, ele desfraldou um pouco mais tarde. Ele desfraldou com 3,5, quase 4. Acho que foi 3,5, foi isso mesmo. Nossa, mas então não foi tão tarde. Não foi tão tarde, mas comparado com... Na época, né? Que eu era uma mãe mais crítica. Eu era uma mãe mais... Ele precisa desfraldar, eu não vai ter fralda para ele, né? Eu era mais ou menos assim. Eu achava que não ia dar conta, que eu não ia conseguir comprar fralda para ele. Era assim. E eu acho que é um desespero muito grande das mães, né? Essa coisa de, será que vai ter fralda para o meu filho? Como é que vai fazer na escola? Na época, eu tinha procurado, infelizmente, mas é real, eu tinha procurado uma escola que não aceitava o meu filho se eu não tivesse desfraldado. Entendeu? Não é a escola que ele tá, não é a escola dele e tal. Mas foi uma escola que eu procurei e eles falaram assim, olha, ele já tem 3 anos, 3 anos na época, ele precisa estar desfraldado. Não era uma criança, ele não podia entrar com fralda, né? Bom, pulando para outras partes. Então, o que acontece? Para mim, é um dos primeiros sinais. Outros sinais também é a criança conseguir segurar em alguns horários o xixi. Você notar que a fralda está seca e quando você tira no banho, a criança começa a fazer xixi no banho, né? Isso, é aí. E aí eu aconselho normalmente as mães a começarem a tirar a fralda. À noite forra a cama, tal, né? Tenta não usar a fralda também à noite. Assim que eu faço, né? Que eu aconselho o pessoal. E eu não sei como a psicologia vê isso, mas a tia Dani normalmente aconselha a criança a chamar a criança para ver o papai ou a mamãe fazendo xixi e fazendo cocô, porque é uma das formas que facilitam bastante o entendimento da criança, saber, eu preciso chegar ali, eu preciso tirar essa fralda aqui e chegar ali, né? Algumas mães usam muito a calça de transição, né? A cuequinha ou a calcinha de transição, que pode ser um facilitador, para algumas mães para outras não, mas pode ser um facilitador. Que mais? As mães... também. E em relação ao cocô, é um processo de tipo, acostuma a sentar, ficou um pouquinho, levanta um pouquinho e vamos lá, né? Começar a levar sempre no mesmo horário, esse tipo de coisa. Uma coisa que eu fazia com o meu filho, na época, o desespero era grande, a mãe é desesperada, né? Eu tô tentando... eu sempre tô tentando... Ele tá mãe sanguínea. Muito, mãe é sanguiníssima. Com o filho sanguíneo, piora mais ainda. Mas o que eu fazia? Eu tirava a fralda dele em pé e jogava o cocô na fralda, na privada. E aí... Foi bem rápido até o processo dele de desfraude. Quando eu comecei a fazer isso, o desespero era grande, o medo da mãe era grande, eu queria muito. E aí, ele acho que entendeu rapidinho que o cocô devia estar na privada, e acho que para ganhar tempo, porque ele é sanguíneo também, ele acabou que ele começou a fazer o cocô na privada bem mais facinho, bem mais rapidinho,
tá? Bom, agora que a gente pensou que como é que faz um desfraude, a gente precisa mostrar para a criança que aquele cocô precisa sair, né? A gente precisa fazer com que a criança tenha segurança de que ele pode se desfazer daquilo. E aí eu entro na papoterapia com a mãe, normalmente quando a criança tem constipação, que a mamãe precisa soltar. E aí não é a criança. Normalmente é a mamãe. E aí, normalmente, o que acontece dentro desse processo? As mães ficam bravas comigo. Porque eu realmente falo para elas, olha, você precisa começar a relaxar em relação à evacuação do seu filho. Mas eu tô relaxada, eu quero que ele tire. Mas existem medos, né? E tudo que a gente tem que lembrar que as crianças são extremamente ligadas a nós mães, né? E uma das formas do cocô sair é com a água, né? O cocô precisa de água para poder sair. Água, mãe e água tem uma ligação ali. Nós temos a energia aquática ali em relação aos nossos filhos, né? E aí é a mãe que solta o cocô, que libera o cocô da criança. Eu vou deixar as mães loucas, elas vão ficar loucas da vida comigo. Né? E é tão interessante, Dani, porque assim, né, eu tenho algumas mãezinhas que estão aqui, eu tenho tantas mães, vou até acabar de chamar uma aqui agora, eu tenho tantas mães que estão com este problema, né, e que às vezes as crianças já estão assim, com 5 anos, né, com 4, próximo de fazer 5, e aí acaba que ainda não conseguiu o processo desse desfraude, e é algo que assim, que a gente precisa fazer com que esse processo aconteça, porque principalmente a criança também fica um pouquinho retraída devido a isso, quando essa vontade vem e ela está em um lugar que a mãe não está para colocar essa fralda. Exatamente. E aí, assim, isso é constrangedor, né? E como você disse aí anteriormente, né? Esses sinais a mamãe precisa começar a perceber, né? Os sinais da fralda seca, os sinais do tempo que ela tá ficando sem fazer o xixi na fralda. Mas a mãe não é só perceber esses sinais, né? Isso que é o mais importante. Exatamente. Eu acho que o desfraude, ele começa, acho que até no nascimento. Não sei se nem na gravidez, né? Eu penso muito nisso. Somos todos mães de primeira viagem em qualquer gravidez. Né? Eu acho que toda gravidez uma é diferente da outra. Mas é como a gente começa a lidar com a nossa relação com os filhos. Né? É claro que a gente tem uma visão mais sistêmica da coisa, a gente sabe que muitas coisas são trazidas além de nós, não está só sobre o controle de mães, né? Tem alguma coisa para trás, mas aí precisam da ajuda de um terapeuta. Né, de alguém que saiba fazer esse movimento. Mas eu acho muito importante a gente começar a colocar na cabeça das mães que elas também têm a capacidade de ajudar os filhos só com a força do pensamento, só mudando padrões de pensamento. Né? Não é só, meu filho vai fazer cocô, não é isso. Mas é realmente entendendo o quanto que você solta e o quanto que você prende o seu filho. Eu vou contar uma história minha sobre cocô preso, mas era quando meu filho era bebezinho. Eu acho que é legal porque isso me fez mudar completamente como que eu tinha que lidar com o cocô dele, tá? E fala cocô, né? E vamos falar de cocô, mas é isso. Mas o que acontece? Eu vi ele é prematuro, tal, e eu era uma mãe de primeira viagem que sempre brinquei que eu ia ser chata, mas eu sempre tentei ser o mais descolada possível. É tudo ao contrário, né? Mas eu me acho muito zelosa, eu sempre fui muito cuidadosa, mas eu sempre tentei olhar de uma forma mais solta para o Vi.
Até pelo fato dele ser prematuro, eu sempre eu sempre tive uma insegurança com ele em relação nossa, se eu ficar segurando muito, ele vai ser muito medroso, porque ele já é prematuro e todo mundo olhava ele prematuro, né? Tá. Bom, quando ele tinha eu acredito que eram uns 3 meses, ele era pequenininho. Foi quando ele começou a dar o boom, né? Porque ele era muito petitiquinho, ele nasceu com 1,700, ele era muito petitiquinho. E aí, quando ele deu aquele boom de crescer, mas ele teve uma época que a gente teve que entrar com mamadeira. Ele mamava de peito, mas teve que entrar com mamadeira. E aí, a mamadeira prendeu o intestino dele. Quando a mamadeira prendeu, eu sou uma pessoa que vai no banheiro todos os dias. Eu sou regrada, né? Sanguínea e regrada. E aí, eu já não sou. Não, então, pra mim é uma coisa que precisa acontecer. Mas assim, e era uma coisa muito normal. Bom, um dia prendeu o intestino dele, era por conta da mudança da fórmula. Eu dei uma surtada, porque como que esse menino que fazia cocô 3 vezes ao dia num dia, no dia seguinte, ele não fez nenhum. Chegou à noite, surtei, né? Eu não surtei, eu tava consciente, mas lá dentro da minha cabeça eu já tava dando uns gritos, né? Aí, no dia seguinte, eu que sou matinal, vou no banheiro de manhã, não fui. Não fui. Já meu intestino prendeu também. Aí, meu intestino prendeu, nem liguei, porque eu tava preocupado com o cocô dele, né? E vamos embora. Dá de mamar para essa criança e vamos lá entuchar água nessa criança, porque eu já tava ficando agoniada e nada de vir esse cocô. Comprei até... Era nesse dia à noite, foi isso mesmo. Nesse dia à noite eu até já tinha comprado supositório, que eu não sou favorável, mas já tinha comprado supositório, porque esse menino precisa fazer cocô. Bom, esperei até o dia seguinte, que era um sábado. Eu tava desesperada, que ele não fazia cocô, e eu falei com o médico, liguei para o médico, e o médico falou para mim assim, não, fica tranquila, a criança pode ficar até 10 dias com o cocô, sem fazer cocô. O quê? O quê? Até 10 dias. E eu não tinha sacado que eu não tinha evacuado. Eu não tinha ido no banheiro. Bom, ele ficou 4 dias. No domingo, eu estava desesperada, eu já tinha chorado. Eu já tinha brigado com todo mundo porque eu já estava enfesada. O meu leite de peito já tinha diminuído. Tudo aconteceu, tudo. Meu marido catou o Vincenzo, né? Ele pegou o Vincenzo e falou assim, olha, vai tomar um banho. Vai tomar um banho. Aí eu fui para ver se baixava, porque eu estava histérica. De repente, me deu uma dor de barriga, porque eu consegui relaxar, mas eu chorei tudo, né? Porque como é que eu ia fazer com meu filho entupido para sempre? Porque a cabeça fica... É uma coisa muito louca. Mas é para todo mundo sentir que eu não tô por fora, entendeu? Eu passei já por isso. Aí eu fui, me deu dor de barriga e eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu falei, nossa, eu só saquei agora que eu não fui no banheiro. Aí o meu marido gritou do lado de fora. Ele falou assim, que bom que você relaxou, porque o Vincenzo acabou de fazer cocô. Foi na mesma hora. Então, assim, quando eu consegui desprender, quando eu consegui relaxar, o meu filho também conseguiu. E aí é isso que eu sempre falo para as mães. A gente precisa aprender a não querer controlar cada respiração do nosso filho, cada coisa do nosso filho. Toda vez que a gente entra nesse processo de muito controle, muito, né? Alguma coisa vai acontecer para mostrar para a gente que a gente está fazendo um movimento que não está ajudando, né? Então, com assim, certeza. E aí o que eu falo sempre para as mães em relação a essa coisa da fralda, perde o medo dele fazer cocô no lugar errado, porque ele vai fazer, né? E aí é uma coisa que eu sinto muito dentro da clínica. Não, ó, eu não consigo, ele só consegue fazer cocô ele só consegue fazer cocô ali no cantinho e com a fralda. Ele me pede a fralda. Tem criança que vai atrás da fralda, pega, né?
a fralda e coloca. Tem criança que faz Os isso. meus, eu tenho dois que são assim. Seus dois pacientes? Dois pacientes. Eles colocam a fralda. E aí se escondem e avisam para a mãe para trocar. É claro que a gente precisa fazer um trabalho muito mais profundo aí com a mãe. A gente precisa entender e ver se a criança não tem alguma disfunção. Eu não estou dizendo que não pode acontecer. Sim, pode acontecer de ter uma disfunção. Só que a gente precisa começar a entender o quanto que a gente tem controle sobre os nossos filhos, né? Mas só voltando, sempre que alguma mãe chega para mim e fala isso, a primeira coisa que eu falo é: acaba com as fraldas da sua casa. Tira as fraldas todas da sua casa. Porque se você mantiver as fraldas dentro da sua casa, você vai colocar. E você vai perder a oportunidade de levar o seu filho e começar a trabalhar isso tudo para poder ver se consegue, para você tirar, né? É tanto o medo, e eu me coloco nesse lugar, é tanto o medo da criança não fazer cocô que as mães acabam colocando. É só por medo. E aí você não dá segurança. Eu sinto que a fralda tem alguma coisa de deixar a criança segura, né? Também essa coisa de segurar na cintura, tal, de alguma sensação de segurança, né? E aí ela consegue evacuar. Porque normalmente as crianças evacuam até em pé quando estão de fralda. E nem é a posição correta para evacuar, né? Eu acho que tem muito isso. Acho que alguém mandou uma pergunta, e grandona. Acho que foi a Carol. Essa fase tem muito a ver com o controle, não apenas das fezes. Também a Carol é psicóloga também. Se a criança vê que recebe muita atenção por estar constipada, pode prender o cocô. Exatamente. Também, né? Também. Isso. Tem outra aqui também que diz assim: eu tenho 42 anos e faço cocô falando, ouvindo ou acompanhada. Isso é sistêmico. Isso é sistêmico. Peraí que sumiu aqui. Não consigo abaixar. Eu tô me vendo toda desenhadinha. Mas acho que isso precisa ser olhado, né? Porque essa necessidade de companhia, o que aconteceu lá atrás que te deixa tão inseguro assim, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre parar para pensar o quanto que os nossos medos, o nosso jeito vai influenciar diretamente nossas crianças, né? Acho que é isso. Mas e realmente isso que a Carol falou é bem interessante, né? A criança também procura atenção. Algumas crianças trabalham desse jeito, né? Mas eu tiro um pouco mais do peso das crianças. Eu coloco um pouco mais do peso nessa atenção da mãe. Essa coisa da mãe realmente ficar mais neurótica com o processo do cocô. Tá? Isso, e na maioria das vezes a gente pode ver também que assim, né? Por que a criança às vezes tem a tendência de prender tanto esse cocô? Lógico que a gente pode ter sim alguma coisa emocional, né, envolvida aí, com certeza. Mas o que será também, né, Dani, que está por trás dessa emoção que essa criança recebeu? Então, eu acredito que é algo assim que realmente tem que olhar além desse cocô preso e sim, além dessa emoção por prender esse cocô. Também, sim, exatamente. Exatamente. Por estar dessa forma, né? E foi o que eu te falei. Eu acho que normalmente a gente tem que olhar mais para esse lado da mãe, até do pai, né? O pai também. Tem muitos pais que tomam conta também, estão muito presentes. Mas a gente tem que pensar nisso, né? Aonde que pega para a mãe esse processo? Né? Outro dia eu atendi uma mãe uma criança, na verdade, veio através da mãe, né? E a mãe falava assim: ele tá pedindo toda hora para fazer cocô, mas ele quer a fralda, ele pega a fralda. Eu falei assim: não põe, vai com ele pro banheiro e passa segurança para ele, porque vai conseguir. Mas eu já sabia todo o processo da criança. E acho que na hora que eu consegui descansar, e foi exatamente o que aconteceu comigo lá atrás. Quando eu consegui descansar, a mãe, tipo, falar para ela realmente, vamos
focar em você. Pense em você, ó, respira fundo, se acalma, que ele vai fazer. A criança foi sozinha quase pro banheiro, ela só puxou a mãe assim, abaixou a cuequinha e fez cocô. Então, assim, são umas coisas que às vezes são efeitos imediatos mesmo, das mães relaxarem, e elas conseguem sim desfraldar, conseguem sim tirar essa fralda intermediária aí, né? Que acaba sendo uma gastura, porque tem criança que fica até bem mais tarde fazendo isso. Só lembrando que a gente tem que pensar que às vezes tem algumas outras coisas vinculadas a isso. Estou falando só da dependência da fralda e não de alguma disfunção, porque tem crianças que têm disfunção sim intestinal, né? A gente precisa pensar nisso. Deixa eu ver se tem mais aqui, Kelly. Por isso que é bom, enquanto você olha aí, Dani, a gente sempre está atentos para poder fazer uma avaliação, né, do nosso filho. Então, por isso que essa questão da voz do coração para com nossos filhos, né, de sentir ali aquele momento, de realmente observar, né, será que está sendo realmente só por uma questão de segurança do cocô mesmo? Será que é porque ele não está controlando mesmo ali e não está conseguindo soltar? Então, tudo isso é muito válido para a gente poder procurar uma ajuda, né? Sim. E não deixar o tempo ir passando, porque quanto mais passa, mais bullying essa criança também pode sofrer na escola, né? Em algum momento, e aí vem um monte de outras coisas que podem ser junções disso. Por isso que uma avaliação, ela é assim, né? Muito significativa para esse processo dessas crianças, porque pensa, gente, né? Nós que somos adultos, mas ali aquela rodinha de crianças, as crianças de 3, 4, 5 anos que estão aí no período de jardins, educação infantil, naquele momento ali vira aquela questão, né, daquela vontade de ela segurar. Tem crianças que seguram por prazer essa vontade de evacuar. Sim. E aí eu falei, aí entra uma outra coisa de algumas outras disfunções, que aí eu acho que a gente tem que olhar mais além do sintoma mesmo, né? Mas em primeiro momento o que eu quis falar foi primeiro a mãe começar a entender que ela precisa liberar, porque realmente eu tenho mães que ficam desesperadas pela possibilidade do cocô fora da fralda, né? Porque existe isso no subconsciente. Ele vai fazer cocô e aí eu vou ter que limpar. E se ele passa a mão no cocô? E se ele faz isso? E isso causa uma tensão na mãe. E aí ela, mesmo que sem falar, sem verbalizar isso, ela acaba falando assim, acho que eu prefiro a fralda, né? Acho que eu prefiro a fralda ali. Sentir. Sim, né? Então, e a criança reflete exatamente isso, né? Mas é claro, foi o que eu te falei, existem algumas outras disfunções que têm que ser olhadas de uma forma mais profunda. Tem criança que realmente tem prazer de segurar cocô, que é uma das formas, né, de conseguir se sentir seguro. Tem tudo isso. Tem tudo isso que a gente tem que analisar, sim. Então, mamães, vamos soltar essas crianças aí, tá? Mas vamos soltar com o coração mesmo, assim, ó, com sentir. E aí, tudo. É tão difícil, né? Porque às vezes a mãe fala assim, mas eu não tô segurando, mas eu quero, igual você disse no início, né, Dani? Mas eu quero que ela faça logo, eu não tô segurando. Mas aquela atenção para ele fazer, que ela coloca toda vez que ela percebe que tá próximo da criança fazer, isso não é liberar, isso é aprender. Pode falar. A Érica diz aqui, ó. E quando a criança tem medo de usar o redutor de assento, tem alguma dica? Ela ainda não desfradou. Comprei como incentivo, mas ela fica dizendo estar com medo do redutor. Eu tenho algumas crianças que, assim, vou falar de mim e aí você fala de você, porque assim, não é o meu forte desfraude. O desfraude aparece dentro do processo, é diferente, né? Mas normalmente a criança tem muito medo de cair, né? Mesmo com o redutor. Buraco. O buraco. A criança tem muito medo de buracos, é o desconhecido, né? Tanto é que, assim, algumas crianças têm dificuldade até de enfiar a mão em caixa lúdica, né? Elas não colocam a mão em caixa lúdica porque elas não conseguem enxergar o que está ali dentro. Então, às vezes, começar a só levar
Eu acho que é interessante levar a criança ali na privada, mostrar o cocô caindo como eu fazia com meu filho. Era uma coisa que eu levava, ele estava sempre no banheiro e eu, em primeiro momento, eu não fiz ele sentar. Eu jogava o cocô para ele ver para onde que ia. Né? Por que eu fazia? Porque no começo o cocô desaparece, ele é dobrado na fralda e jogado fora. Mas depois, o que acontece com isso? Para onde que ele vai, né? Então eu acho que é legal criar uma consciência e mostrar, ó, aqui é que o cocô vai. E acho que normalmente, cada criança é muito diferente da outra, mas eu acho que facilita elas enxergarem para onde vai. E aí facilita também quando elas entenderem que elas conseguem, que elas estão fazendo cocô, e normalmente isso acontece com uma manipulação de cocô, né? A partir aí, às vezes elas vão para a privada. Muitas dá certo, dá bem certo você fazer essa coisa de jogar na privada, para elas entenderem o que é. Porque ficar jogando aguinha ou dando descarga, a criança só vê a água indo embora. Então ela acha muitas crianças podem achar que elas vão cair ali, né? Então acho que é legal direcionar para onde que vai o cocô. É o que eu tenho de experiência também, né? Uhum. E assim, Érica, se ela ainda não deu nenhuma dica do desfraude, né, você pode estar forçando alguma coisa aí também. Então, que seja só um incentivo mesmo, né? Mas, assim, o que é mais importante, porque se a criança não controla o próprio corpinho dela, as próprias coisas que acontecem dentro do corpinho dela, aí vai para a escola, onde está o grande impasse, né? Aí quer que lá na escola aprenda, saiba letras, saiba números, a psicomotricidade, quer que passe em cima das linhas, tudo certinho. E aí nós precisamos dar uma paradinha e observar que para tudo é uma conexão. Assim como a criança começa, né, a questão ali da fala, a partir do momento que ela começa a comer os alimentos sólidos, ela começa a trabalhar mais a fala e, consequentemente, a fala vem a partir disso. Para a leitura e escrita também, pegando o gancho aqui da Dani, é a mesma coisa. Exatamente. Se a criança não controla, né, o que vai sair de dentro dela, se essa vontade vem ali naquela hora que ela está fazendo aquele desenho, aquela pintura que ela mais ama e ela tem que segurar, ela fica toda tensa ali para poder segurar isso, e a professora às vezes pedindo para que ela desenhe, para que ela continue. Então é um processo, até que na escola é preciso ser bem avisado, né, para que a criança dê realmente o que voltando aqui a pergunta da Érica, respondendo a Érica nesse sentido, né, de que a criança realmente deu sinal. Porque pedir para já ficar colocando as coisas para a criança, né, sem ela ter dado nem um sinalzinho, ela não vai entender muito bem, porque o corpo dela não entende esse sinal ainda. Então, você pode colocar sim ela para ver como incentivo, como você disse aí, né, mas nada de às vezes, senta aqui agora e vamos fazer. Porque ela ainda não deu esse sinal. Então, o corpo da criança é que precisa dar este sinal. Tem crianças que às vezes não pegam a própria fralda ali enrolada para jogar fora. Então, passou a pegar, agora ela já pega a fralda e põe no lixo. É um sinal. Então, tudo isso é algo para a gente ficar assim, né, prestativa quanto a isso. E realmente nós que somos mães, nós aprendemos assim demais isso. Eu sei porque, como eu tenho 2 filhos, o meu mais velho, né, primeiro filho. Então, a nossa vasta experiência em O que acontece, né? Ele desfraldou tudo, mas quando era para fazer o cocô, ele começava a correr ao redor da casa. Ele começava a correr ao redor da casa, porque a dor vinha e ele queria segurar, só que tinha hora que ele não conseguia segurar. E aí eu ia atrás dele, né, com uma conversa e tudo. Comprei até um banquinho pequenininho para eu colocar de frente o vaso, para conversar ali com ele quando ele estivesse fazendo cocô, até que ele conseguiu. Mas ele deu o sinal. Então o sinal do meu foi o quê? Essa questão, ele ainda estava de fralda, mas de correr. Então cada criança vai dar um. Não tem como a gente, né? E esses sinais que a gente está trazendo aqui é alguns dos sinais que pra gente, tanto pra Dani quanto pra mim, a gente já recebeu em consultório e já passamos também com os nossos filhos. Mas pode ser que às vezes seu filho dê um sinal diferente. Então é preciso, né, ficar atentos a isso. Interessante que você falou isso, porque para mim não estão aparecendo as perguntas, viu? É interessante você falar isso do seu filho correr,
Porque qual é a hora de desfraldar? A criança dá alguns sinais. Eu sei que existe... muitas mães têm isso. Não, quero mandar para a escola já desfraldado. Eu quero que com 2 anos já esteja desfraldado. Tem crianças que as mães querem desfraldar com 2 anos, 2 anos e meio, né? E aí quando eu falo assim, olha, a gente tem que esperar essa maturidade, ele conseguir fazer algumas coisas com mais firmeza, porque o controle de esfíncter é uma coisa... não é só o cocô e o xixi, é como você controla a sua emoção, é relacionado à sua emoção, né? E é interessante, assim, a mãe começar a observar, né? Porque se ela consegue sacar a criança sem a ansiedade dela, eu acho que vai ajudar muito mais o processo de desfraude, vai ser muito mais fluida a coisa, né? A criança já vai mostrar, você vai direcionando e com calma até a hora que a criança fala assim, tá bom, entendi, fiz. Né? Aqui em casa, graças a Deus, foi assim. A gente conseguiu, foi muito rápido o desfraude dele quando ele tomou essa consciência. Mas eu já não estava com aquele... Eu só tinha medo de não ter fralda, né? Mas como eu estava relaxada em relação a isso, ao restante, né? Ao esfíncter, tal. Eu ia comprar uma fralda ou encomendar fralda, né? Porque no autismo a gente já começa a inventar um monte de coisa. Mas... na época foi muito fácil, assim, porque ele teve um dia que ele me puxou e ele foi pro banheiro. Foi simples assim, assustadoramente simples assim. Mas eu fiquei um bom tempo jogando cocô, tirando a fraldinha dele em pé, jogando assim e tal. Mas ele já me mostrava que ele queria ir pro banheiro. Ele já estava me mostrando que ele queria ir pro banheiro. A fralda, ele já estava segurando xixi, e aí a gente conseguiu tirar o cocô. Bem por aí. E acho interessante você ter falado de correr. As mães têm que observar. Às vezes tem criança que fica na ponta do pé, ela começa a levantar o pezinho. Às vezes tem crianças que começam a roer a unha na hora que querem, ou pôr o dedo na boca, quando querem ir no banheiro. Tem criança que começa a segurar o ar, né? Eles ficam parecendo um sapinho. Ou respirando, ou tentando, a barriguinha fica mexendo mais. Então, assim, eles dão um sinal. É só a gente ter calma para conseguir enxergar o sinal, né? Acho que basicamente isso. Não estão aparecendo para mim, viu? Nenhuma pergunta. Tá, a Érica, eu vou ler aqui, a Érica diz assim, obrigada, nunca tinha pensado nisso, de jogar na privada. Ela faz, às vezes, no piniquinho, mas eu espero o tempo dela, não cobro nada. Tentei incentivar com o redutor para ver se ela ficava animada. E aconteceu o contrário, dela ficar com medo. Por que fica com medo? Porque não deu o sinal ainda, é uma emoção, como a Dani acabou de explicar, né? Segurar o cocô é uma emoção que está retida aí. E soltar o cocô também é uma emoção, que você está deixando fluir. Sim. O quanto você retém de alguma coisa que você quer o quanto você retém de passado e o quanto que você consegue liberá-lo, né? E a diarreia é aquela coisa que você não consegue reter nada, né? Você não consegue absorver nada. Tudo acaba passando sem você absorver nada, né? Tem muito isso aí também. Dessa parte mais de fundo. Lembrando sempre que existem crianças que têm disfunções intestinais, que têm dificuldades mais diferentes, que tem que ser analisado de uma outra forma. Também, né? Não de uma outra forma. Eu acho que tem que ser analisado também. Eu acho que tem 2 lados que a gente tem que olhar. Um lado mais psicológico e o lado mais físico, né? Essa parte da fisiologia mesmo do cocô, a gente tem que ver isso. E a gente tem que olhar também esse lado mais psicológico, que é 50%, ou 70%, ou quase 90%. Ao meu ver, eu acho que dependendo da situação, às vezes é 90% de tudo. Não é, sabe, não é só fisiológico. Existe uma parte muito psicológica, né? Que afeta diretamente o fisiológico, nessa parte do cocô.
Nossa Eu amiga não Anne diz tenho. assim: tem mamães que ficam ansiosas mesmo com desfraude, ouvindo diversas opiniões, Ah, não se conectando realmente com o seu filho. Observar o seu filho. A Tânia diz assim: toda criança tem seu tempo. Acho errado as pessoas que rotulam a idade. concordo. O ficar com medo pode ter vários motivos. Não tenho como não falar dos autistas. O medo pode ser sensorial, ficar lá sentado, sem equilíbrio, colocar um suporte para a criança, colocar os pés ajuda. Tá craque nisso, né, Dani? Sim, banquinho é Mamãe de básico. autista. Banquinho é básico. Mas aqui eu não tenho problema de evacuação, né? Isso é uma coisa que eu realmente tenho que falar que eu não tenho. Mas o banquinho sempre ajuda muito ao apoio dos pés, e aí coloca também a posição da barriguinha. Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui com a minha mão, mas a criança fica sentada e aí dobra um pouquinho mais, facilitando a liberação, né? O esfíncter fica mais fácil de liberar o cocô. Então, ajuda bastante. O redutor dá mais segurança. Mas, mamãe e papai no banheiro também dão segurança, né? Você sentar do lado e na paciência, sem afobar a criança, também faz muita diferença, né? Eu comprei um banquinho, né, para mim, aqui em Sim, eu casa, no também meu tenho. processo, eu Eu comprei também um banquinho. tenho. Eu também tenho um banquinho. Que eu Ai, ficava ai. sentada ali esperando. Porque E eu comprei, Dani, vou até postar amanhã, caso alguém queira comprar, né, para ler para os filhos, para começar esse processo visual. Tem livros infantis maravilhosos, né? Tem um que chama Cocô, Xixi, Pum, para sim, é poder ótimo. incentivar a criança, né? Sim. E tem outro também, Quem Está Usando o Meu Pinico, que também Esse é eu não li. maravilhoso. Esse eu não li. Eu tenho eles no consultório porque eu trabalho muito, né, com os meninos lá. Então, esses são livros também que nós, mamães, papais, podemos adquirir para a gente começar um processo tranquilo, com a leitura, mostrando ali, né? Porque o que me faz assim gostar muito do trabalho com o livro infantil é justamente isso, porque você não está ali apontando, né? Ah, você tem que fazer cocô, ah, tá na hora de fazer cocô. É uma leitura, eu já tive ali no consultório mesmo, crianças que a gente começava o processo de leitura e de repente, do nada, tia, eu quero ir no banheiro. Então, né, quero ir no banheiro. Aí você pensava, contando a história de como tudo aquilo acontecia, vamos pro banheiro, fazia o cocô. Tem hora que você pensa assim, gente, parecia mágica, né? Porque a gente contando, às vezes as pessoas pensam assim, mas como? E então é o tempo da criança, é aquela tranquilidade, é aquela questão solta, né? Que a gente precisa ir realmente tendo esse controle. É. A, a, uma coisa que eu acho que às vezes, quando a coisa não flui, eu acho que a gente deu bastante dica de que as mamães precisam ficar mais tranquilas. Mas eu acho que acho bem interessante a gente lembrar que existem outros fundos, né? Outros motivos que podem estar levando a criança a reter o cocô, né? Alimentar, a gente pensa, tudo isso. Mas existem alguns fundos sistêmicos, né? E eu acho legal a gente lembrar disso, até porque a gente se encontrou no curso da Bia, né? E eu acho legal a gente colocar isso. Existem algumas coisas que eu acho que valem ser analisadas, mas vai ter que ser com um terapeuta, isso não vai dar para as mães fazerem. Eu acho que a gente pode dar a dica da mãe relaxar, né? Da mãe querer tomar Isso, consciência e verdade. tudo mais. Mas existem alguns fundos que depois que você tentou tudo isso, não rolou, tenta descobrir o que está acontecendo. E sem preconceito. Porque eu acho que o que pega muito é essa coisa assim, agora tudo a culpa é minha. E eu já falei várias vezes essa frase, tá? Tô falando porque tudo a culpa é da mãe, né? Não é isso. A mãe e o filho têm um vínculo enorme. E isso é trazido, né? A gente carrega isso. Então, muitas das vezes, é a mãe que vai fazer esse movimento de procurar essa ajuda, né? Talvez seja alguma coisa relacionada com o pai, né? Alguma coisa sistêmica relacionada com o pai? Sim, pode ser.
Mas normalmente é a mãe que vai fazer isso, porque normalmente é a mãe que está tentando fazer todo o processo de desfraude, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente lembrar que diminui tira esse preconceito de tipo, ninguém está tentando achar um culpado. Nós estamos tentando ajudar a criança da melhor forma. E às vezes mudar algum comportamento nosso, mudar alguma ação nossa, que a gente não está enxergando, pode fazer muita diferença. Exatamente. Né? Igual assim essa mamãe Cláudia tá dizendo aqui, ó, Dani. O meu tá com 4 anos, não quer ir no vaso, mas só quer fazer cocô no chão. Por que será que ele só tá querendo fazer cocô no chão? Por que essa atitude? Quem tá mandando na casa? Isso tudo. E aí precisa olhar qual é a dinâmica familiar, né? Não dá pra gente chegar toda hora e falar assim, olha, esta é a regra e você vai seguir. Se fosse assim, tava todo mundo desfraudado em 2 dias, né? Tava todo mundo sem problema nenhum. A gente tem que entender realmente por que ele está fazendo no chão. Por que a criança vai lá e faz xixi também? Porque tem criança que já está desfraudada e de repente ela começa a ficar fazendo xixi em tudo quanto é lugar, cocô em tudo quanto é lugar. E aí a mãe volta com a fralda, né? Porque começa a ficar desesperada por conta disso. Então, eu acho que diminuam o preconceito. Não está aparecendo nada para mim de pergunta. Para mim é como se ninguém tivesse mais nem falando nada, viu? Não, mas tem aqui bastante. Inclusive, eu nem consigo seguir acho que a Yara, ela diz assim, para um desfraude efetivo, está relacionado ao amadurecimento também do sistema nervoso cerebral. Exato. Precisa de maturidade cerebral. E aí vai da observação da mãe. E foi o que eu falei, tem crianças que vão para mais tarde, tem crianças que têm mais atraso, tem alguma coisa fisiológica. Mas até essas crianças, hoje, eu tenho essa visão hoje, até essas crianças que têm esse atraso, será que a gente não consegue ajudar com algumas mudanças de comportamento familiares, né? De passar segurança, de mostrar algumas coisas e colocar cada um no seu lugar, né? A gente tem que começar a pensar nisso. E o que me faz pensar muito na criança que faz cocô na casa. Qual é o lugar dela? Ela está no lugar certo dela? Né? A gente precisa pensar muito nisso. E né? Será que essa mamãe está no lugar de força de mãe? Exato. Ou será que essa mamãe também está saindo do lugar dela o tempo todo? Exatamente. Tem tudo isso, né? Eu acho que vale a pena demais a gente dar uma olhada nisso também. Acho que a gente pôde aqui passar umas dicas de talvez um desfraude. Eu encorajo as mães a não terem em casa a fralda, porque a gente acaba sendo vencida pelo medo, tá? Eu não estou dizendo, você tem que forçar seu filho, colocar... como é que chama? Tem muitas pessoas que... Supositório. Tem mães que acabam usando supositório para forçar o processo. Não, eu não sou favorável a isso. Não é isso. Mas eu acho que a mãe precisa se desvincular também da fralda. Ela precisa ter esse pensamento de tipo, tá bom, eu vou tirar a fralda e eu vou dar força também pro meu filho para fazer isso. Se não tá rolando, eu acho que depois de você tentar um pouco e sem judiar de nenhum dos lados, né, com consciência dentro do processo, eu acho que é legal procurar alguém que possa te ajudar, não com o tipo, olha, faz essa técnica aqui, não é isso. Às vezes você precisa de um olhar mais profundo, de um olhar mais sistêmico aí, que realmente isso pode mexer. Isso pode estar influenciando bastante. E isso mudou bastante na clínica. E na maioria das vezes, quando isso acontece também, tem muito a ver, né? A criança ainda dorme junto com os pais. Eu pego, assim, a maioria e tá lá todo mundo dormindo juntinho, lindo. É exatamente então, o que a gente assim, falou de lugar, né? De lugar. Então, parar e pensar. Será que eu estou no meu lugar de mãe mesmo, aqui nesse momento? Ou por que será que eu tô saindo tanto do meu lugar que meu filho também ainda não achou esse lugar correto para fazer o cocô e por isso ele prende tanto? Sim. E aí, mamãe, né? Você só vai conseguir entender isso buscando uma ajuda, né? De uma terapia para te ajudar a compreender esse seu lugar de força. Por que você tá, como diz a tia Bia, né? Não tem problema você sair do seu lugar, mas tem que voltar rápido. Exatamente. Você tem que ter consciência Porque senão as coisas começam a disfuncionar, né? Exato. E aí,
vai justamente naquilo que é o meu bem mais precioso. Por quê? Porque às vezes eu encho de regras, eu acabo fazendo um monte de coisas que faziam comigo, então eu vou repetir aqui também, porque eu quero segurança, porque eu quero aquilo. E isso às vezes não seja o ideal. Por isso que não flui, que não solta, que não desce. Exatamente. É um ponto. A mãe quer controlar uma coisa que quem devia controlar é a criança, né? A gente tem que colocar bem assim, né? Eu acho que vale bem a pena a gente jogar isso para as pessoas tentarem conseguir enxergar. Porque, na verdade, muitas soluções não vão vir só dessas ações. Algumas soluções são mais profundas. Tem que ser mais olhadas de uma forma mais profunda. Mas, de qualquer forma, vale a dica de vocês tentarem fazer isso. Talvez isso empodere também as mães, algumas ações empoderem também as mães e as mães se sintam mais seguras e consigam liberar esse cocô. Mas a gente tem que pensar que não é só isso mesmo. É bem por aí. Bem mesmo por aí. Nossa, que live, hein, Dani? Quanta coisa, meu Deus do céu. Tá no horário assim que muitas pessoas costumam estar jantando, fazendo janta e nos ouvindo. Mas é um tema que a gente, né, que assim, principalmente as minhas mãezinhas tinham pedido muito, né, pra gente trazer essas dicas e conversar. Então, para eu não vir sozinha, eu pedi ajuda às iluminadas do Olhar Além do Sintoma, né, e veio um monte, graças a Deus, e está sendo lindo. Não, estão sendo maravilhosas. Eu assisto sempre depois, porque no horário às vezes eu não consigo, mas eu assisto sempre depois. Então, e isso para mim é o que faz sentido, é a gente poder ajudar, né, Dani? Mesmo, olha onde você tá, onde você mora, Dani? Eu tô em São Paulo, tô em São Paulo. São Paulo, eu estou em Goiás, no interior de Goiás. Então, olha que conexão bacana, né, que a gente está fazendo aqui. E isso a gente precisa mesmo entender, porque ali é o início da vidinha de controle dos nossos filhos, né? A Thalita diz assim, se falar de cocô rendeu tanto, imagina outro assunto. Exatamente, né, Thalita? Então, assim, nós vamos... Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, quiser fazer, tá? Porque a gente já tá aqui com o nosso tempo um pouquinho... já acabando, né? Porque senão a gente não consegue depois finalizar. E deixar salva para vocês. Tem um monte de gente pedindo aqui para deixar a live salva. Não, pode deixar. Só que a gente não conseguir terminar no tempo, o Instagram derruba a gente aqui e a gente não consegue salvar. Então eu gosto de terminar uns minutinhos antes para a gente salvar, dar o tempo ali, tudo certinho, né? Então, pessoal, eu agradeço imensamente todos vocês que contribuíram, que estiveram aqui presentes com a gente. Dani, sem palavras para nossa live de hoje, porque foi linda. E além de ser linda, foi muito enriquecedora, né? Para as mamães que estavam aqui e para as mamães que vão assistir depois também, porque tem muitas mães que me avisaram que não ia poder estar aqui, mas que queria muito ver depois. Então, minha gratidão a você, um beijo aí no Vini, né? Porque eu sei que tem toda essa questão de cuidado, né? De deixar com alguém e tudo, olhando. Mas então... o paizão tá aqui, então tá tranquilo. Ai, que ótimo, então. Beleza. Então, assim, gratidão pela tua presença, por toda a sua contribuição aqui hoje, foi lindo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, meu amor, agradeço a todo mundo que esteve aqui também. Me coloco à disposição de todo mundo, se vocês quiserem mais informação, se vocês precisarem de ajuda. Tamo aí, né? Eu acho que o objetivo é a gente poder ajudar, a gente poder trazer mais informação. A minha experiência não é tão clínica, ela é mais... na verdade, não é tão teórica, né? Ela é mais clínica, do que eu passo aqui nas consultas, tal. Então, espero ter ajudado alguém. Se a gente ajudou uma pessoa, já está ótimo. Se a gente ajudou 10, está perfeito, né? E é isso. Me coloco à disposição de todo mundo e sou muito grata por você ter me chamado, confiado em mim. Toda essa loucura toda que eu sou. Essa coisa sanguínea que aparece aqui. E muito foi obrigada ótimo. a todos, viu? Grande beijo. Excelente final de semana para todo mundo. Beijo.
Fica com Deus. E, gente, o IG da Dani tá no meu feed e também tá nos meus stories. Quem quiser seguir a Dani, saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela, tá? Só clicar lá em cima que já vai direto. Tá bom? Então, beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Terça-feira tem live com a tia Bia, tá, gente? Às 20 tia Bia horas. Vai bombar. Não vai ser perca. maravilhoso. Não perco, então não todo percam. mundo aqui. Tchau, Beijo, tchau, Obrigada. Tchau. Tchau.